Débora Adriana, seja muito bem-vinda, meu amor. Gente, você é convidada ilustre, né? Tirar ela lá da Unip, coordenadora do curso de psicologia, minha colega querida. Trazer essa mulher aqui nesse podcast, pra mim é uma super honra, de verdade. Principalmente pela sua trajetória, pela sua jornada, né? Como uma idealista da educação dentro da psicologia. Eu te vejo muito assim, Débora. E como para mim foi uma coisa muito importante ter podido, né, ter conseguido fazer uma graduação, a importância que a gente deu para isso e a maneira como eu vejo você conduzindo, apaixonada ainda pela educação, para mim é uma honra mesmo, não só te ter como colega de profissão, mas acima de tudo ver você lutando pela educação na psicologia. E minha convidada também para o nosso livro, Altas Aventuras, né? Não bastava a gente fazer faculdade juntas. E aí, Débora, eu quero que você se apresente, que você conte um pouquinho, né? Nesse nosso episódio a gente vai falar um pouquinho da sua participação no livro, do seu capítulo no livro Psicoeducação. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi escrever esse capítulo, né? O que você quer que esse capítulo ensine, comunique, não só para os seus alunos, para os colegas, mas para as pessoas que tiverem acesso a esse livro que a gente tem, assim... A gente não, era um desejo meu que eu plantei no coração delas e germinou. De psicoeducar as pessoas, né? Porque é uma pena a gente não ter a psicologia lá na educação infantil, mas não tem problema, a gente começa agora. Seja muito bem-vinda. Obrigada, né? Para mim é uma recíproca, né? A honra, né? De verificar o quanto você se desenvolveu profissionalmente, né? E trilhou a tua caminhada, que desde lá, né? Nossos bancos, lá na sala de aula, você já tinha esse entusiasmo, né? De empreender, né? Bom... o meu nome é Débora Adriana Ramos, né? Eu sou gaúcha, natural de Uruguaiana, sou psicóloga, né? E como você bem sabe, né? A nossa formação, ela passou pela licenciatura, né? Exatamente. Então, nós tivemos lá nos bancos da universidade, né? Nós tivemos a oportunidade de caminhar no sentido de se desenvolver na prática, né, de ensino que abre, né, muitas janelas para nós entendermos, né, a questão da didática, o quanto a didática é importante na universidade, né? Bom, o slogan, né, o conhecimento transforma, ele é muito falado, muito explanado, mas a gente sabe que realmente, né, Kelly, abre portas, né? Se nós olharmos as trajetórias, né, de cada um, quantas dificuldades, né, quantas escolhas nós tivemos que fazer ao longo da nossa formação, hoje nós podemos olhar e dizer assim, valeu a pena. Então, acabou que, né, os caminhos do qual eu fui percorrendo, muitas vezes sem a intenção, no sentido de alguns cargos, né, mas sim na prática da docência, acabou me levando para onde hoje eu estou, né? Hoje eu estou. A gente está, não é, né? Nada é permanente. Mas enquanto eu estiver, o que eu posso fazer de diferente? Quantas janelas eu posso abrir para aqueles que, como eu, como você, estiveram lá do outro lado e que também eles podem e devem acreditar que eles podem estar do outro lado ou onde eles quiserem. Então, mais ou menos nesse sentido é que eu busco, né, trilhar e agregar, né, também na área clínica, né, do qual a gente também já teve algumas parcerias, né, e você sempre muito solícita, sempre acreditando, né, e de certa forma fazendo o que você tem feito do outro lado, né, que eu acompanho, e torço para os meus colegas, né? Porque cada um tem seu espaço de tirar as pessoas da zona de conforto. E eu sou uma delas. Então, a nossa trajetória aí, né, na parceria desse livro, né, que é Psicoeducar, né, onde eu venho trazer
uma das minhas áreas, né, de expertise, que é a área, né, do dinheiro, né, da parte financeira, né, e o quanto a psicologia ela tem uma base que controla, que trabalha no sentido das emoções. E assim, Débora, é engraçado que a gente começou, né, falando dessa sua jornada, dessa sua trajetória com a educação, e pra mim fazia muito sentido, tanto que, né, você em algum momento você falou assim, ai, Kelly, não é meu momento e tal, tô assumindo a coordenação de horário disso, e eu fui lá e insisti pra você estar nesse livro conosco. Uma das razões era essa, né, de tipo, cara, eu tô falando de um livro sobre psicoeducação, e aí eu só convidei psicólogos para escrever os capítulos desse livro. Eu podia ter, né, buscado, como que eu posso dizer, profissionais daquelas áreas específicas, das 7 áreas dos capítulos do livro, de diversas áreas, para explanar melhor sobre aquilo, dar conceito mais técnico, e não era isso que eu queria. O que eu queria era exatamente o olhar da psicologia. Porque muito se fala sobre dinheiro, mas quantos psicólogos que você conhece que estão falando sobre dinheiro? E a nossa relação com o dinheiro, ela é muito emocional, né? Porque não é só o dinheiro, a cédula, o que ele compra, é muito mais do que isso, a nossa relação com o dinheiro. E aí, quantos psicólogos estão falando sobre relacionamento? Quantos psicólogos estão falando sobre mentalidade? Então, eu sinto que a nossa voz, ela ficou muito restrita ao consultório, ao espaço fechado do terapeuta. E nós somos muito mais do que terapeutas, né? Nós somos agentes de conhecimento, agentes de saber. E se a gente não se coloca, porque a minha trajetória foi sempre me colocar. Eu sou a pessoa que faço isso com vocês, mas eu sou a pessoa que faz isso comigo, antes de tudo. Eu me coloco nessa zona de desconforto, porque não é fácil. Né? Todo mundo vê o vídeo, os stories, acha que é tudo, tá, ela vai lá, ela nasceu pra isso. Mas pra mim é um desafio, foi um desafio falar, vamos fazer um podcast? Os meninos toparem a minha ideia e tal, e a gente fazer um podcast sobre psicologia, falando de psicologia, trazendo psicólogos. Até hoje, acho que ninguém que veio, né, não é psicólogo, né, Kedson? Todo mundo é da área. Todo mundo da área. E poucos momentos na nossa jornada, né, pelo menos nós contemporâneos, assim, da mesma época de formados, eu não vi um movimento desse. E eu quero que cada vez mais isso aconteça dentro da psicologia, que cada vez mais os psicólogos falem, tenham voz, deem a sua opinião, porque a gente tem um pai meio severo, né, que é o CFP, que diz o que a gente pode, o que a gente não pode, o que a gente deve, o que a gente não deve. Mas eu acho que uma das coisas que um psicólogo não pode é calar a sua voz. Eu acho que não pode fazer merda, mas também não pode se calar. Porque se calar diante daquilo que não concorda também é muito grave, é muito sério. E a gente tem se colocado muito nesse lugar de não falar, ou de falar só dentro do espaço terapêutico. E a gente é muito mais do que isso. Então, quando o meu convite para escrever o livro, para fazer o podcast, para, enfim, sair desse lugar da zona de conforto, para empreender mesmo, né? Porque empreender é isso, é fazer coisas novas, é inventar. E o que o empreendimento traz como resultado, não só da conquista, mas ele traz dinheiro. Como é que você vai falar em empreendimento se você não tem um bom relacionamento com o dinheiro? E aí, esse é o seu capítulo do coraçãozinho. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre essa relação emocional com o dinheiro. Bom, né, nós sujeitos, né, dependendo de como nós somos criados, primeiramente nós nunca somos preparados, né, nem tanto hoje em dia mais, mas antigamente menos, para tratar com dinheiro, né? E principalmente reconhecer as emoções. A nossa geração só ouvia assim, dinheiro é sujo. Não lava a mão, você pegou no dinheiro. Você já ouviu essas coisas? Sim, ouvi muito. Dinheiro, né? Não dá em árvore. Ouvi muito. Apesar do meu contexto histórico, a minha relação com o dinheiro sempre foi muito de facilidade, né? Uhum. Porque eu sou filha única, né? Então, assim, as coisas sempre tiveram muito acessíveis para mim, né? Depois que eu casei, claro, não com tanta abundância, mas sempre dentro das necessidades, ali um pouquinho mais, né?
não tão minimamente, né? Porque se meu pai não estava, eu ia num primo meu que trabalhava no banco e daí dizia para ele assim, Carlinhos, me empresta aí 3 cheques quando o pai chegar. Então eu sempre tive minhas necessidades supridas, né? Com relação à parte material, né? Mas com relação a algumas questões acerca do emocional, porque as pessoas são diferentes, né? Minha mãe tem uma característica, o meu pai, né? Também tem uma característica. Então, de certa forma, eu estava satisfeita. Agora, com o passar, né? Com o passar, a gente vai. Um ponto é aquilo que eu precisava lá, roupas. Tinha conta, tinha moto, tinha conta imposto, desde muito nova, né? 14 anos eu ganhei uma moto, né? Uma Garelli, era febre, sempre estava nos lugares bons na minha cidade, então eu sempre estudei, né? A maior parte em escola particular. Mas daí, quanto mais a gente vai crescendo, as nossas necessidades elas vão aumentando, né? Então, se lá no começo, aquela moto que meu pai comprou pelo 0 hora, um classificado, né? Uma moto usada que nós fomos buscar em Canoas, né? Nós fomos juntos buscar essa moto. Já começa a aumentar as necessidades. E daí o referencial muda, né? Você tem uma motinha, não ter nada para ter uma motinha, seu referencial já mudou. Sim. Com relação à posse, né? A poder ter. Sim. Eu posso ter essa. E o que mais que essa me propicia? Então, seu referencial muda muito quando você tem acesso. Isso, até porque as nossas necessidades, elas são infinitas, né? Então, assim, a gente acaba não sendo tão saciado, né? E daí isso tem muito a ver com a parte emocional, né? A parte emocional, ela parte de um pressuposto, assim, que nós precisamos controlar, né? Quais são os 2 sentimentos que nós somos permeados, né? O amor e o ódio, né? A raiva, né? Então, são derivações, né? Então, quando a gente lida na nossa vida cotidiana com essas emoções nos extremos, nós acabamos não sabendo fazer escolhas. Muitas vezes por medo, né? E daí essa insegurança, ela nos leva por caminhos que muitas vezes, quando nós vamos nos deparar, nós estamos assim em perigo, em sinal de alerta. Então, escrever, né, sobre isso, né, quando você me convidou, me lembrou lá do meu TCC, né, que a gente fez sobre consuma e seja feliz, né? Esse consumir e ser feliz, né, ele está no presente, né, mas ele não pode ser tratado só no presente, porque eu tenho que reconhecer as minhas questões intrínsecas, para aí começar a saber fazer escolhas, a ter coragem, a decidir caminhos e abrir janelas. Então, o meu capítulo ele vem justamente nesse ponto, né? Claro que brevemente, né? Porque é um capítulo. Nem era a intenção esgotar o assunto, era só começar. Isso, para a gente entender que nós precisamos nos posicionar à frente também de saber escolher. E um ponto muito importante é olhar para os números, olhar para eles, né? Porque daí eu vou tratar com aqueles números justamente pelos nossos 5 sentidos, né? Porque na hora que eu olho, né, e eu vejo que os números eles não estão favoráveis, naturalmente ao eu ter uma demanda interna, eu vou me lembrar, né? Nós somos muito visuais, né? E a educação, né? Ela parte muito dessa perspectiva. Primeiro, como é que a gente aprende a ler, né? A escrever? Porque a gente lê primeiro, né? A leitura, né? Então nós temos muito essa parte. Então eu trago ali, né, brevemente nesse capítulo, essa relação, né? De como nós somos movimentados internamente e até que ponto isso ele é relativamente presente na vida cotidiana, ou isso advém de demandas que lá em algum ponto da nossa história,
de vida não ficou bem cicatrizada, né? As fissuras que nós temos, independente se nós temos ou não temos condições, ou das questões que a gente passa na nossa infância, né? Porque, na verdade, pai e mãe a gente não pode escolher, são os que nós temos. Exatamente. E quando a gente se desenvolve, a gente acaba entendendo e compreendendo, a gente tem um olhar diferente. E aí a nossa relação com o dinheiro, que ele é muito importante, né? Porque ele traz possibilidades, né? Você pode fazer escolhas, você se torna mais corajosa. Não que você precise ter muito dinheiro, né? Claro, mas ele te dá acesso, mas ele né? te dá acesso a várias janelas que, se você não tiver, você nem consegue o mínimo necessário. Por quê? Porque daí você já vai ter um desequilíbrio fisiológico que pode gerar ansiedade, né? Então, por exemplo, se hoje eu estou preocupada que eu não tenho dinheiro na minha conta e cada vez... E isso acaba ocupando muito tempo da nossa parte consciente do agora, do qual eu deveria estar pensando em quais as estratégias para mim avançar, seja nas minhas questões familiares, nas minhas questões profissionais, né? E isso acaba te trazendo desconfortos, que é o que a gente vai começar a introduzir para desenvolver, ou em pequenas palavras, basta uma palavra fazer sentido para a gente e para a gente se desenvolver. É interessante, Débora, lá no comecinho do teu capítulo, né, a gente fala um pouco sobre a questão do tabu, né? O dinheiro, ele é o último tabu da nossa sociedade. Por quê? A gente fala de qualquer coisa, né? A gente encontra com os amigos, as amigas solteiras falam dos carinhos que estão saindo, fala que tá num aplicativo de relacionamento, os caras falam, todo mundo fala até da vida sexual, mas de quanto a gente ganha, de como que tá as nossas finanças, se a gente tá devendo, se a gente tá enrolado com grana, se a gente tá sem alguma coisa em casa. Você já reparou que as pessoas não tocam nesse assunto? Então, eu fiz um curso há muito tempo atrás sobre dinheiro, né? E era exclusivo para psicólogos esse curso. E eu achei muito legal porque ela trazia exatamente esse olhar. De, tipo assim, cara, é o último tabu da nossa sociedade a ser quebrado. É muito mais fácil hoje você ver as pessoas, os jovens, os adolescentes, até os idosos, tipo, você vê os videozinhos do Instagram, né? As senhoras falando, porque eu namorava muito quando eu era jovem, não sei o quê. E com uma liberdade que poucas vezes eu vejo as pessoas falando sobre o dinheiro. E aí, o que acontece? Quando você traz essa fala de as pessoas precisam olhar, precisa ver, precisa colocar ali na maldita da planilhinha mesmo, que muitas vezes ela se torna bendita. Porque se eu não tenho consciência do que está acontecendo, eu não tenho consciência para mim, eu não tenho consciência para compartilhar, eu não tenho consciência para dizer não e nem para dizer sim. Às vezes eu posso. Quantas pessoas você vê, a pessoa tem grana, tem dinheiro, tem acesso e fica sempre ali. Eu tenho muitas amigas assim, não, mas eu não tenho dinheiro, não, mas eu não posso isso. Aquela crença de escassez absurda, porque não tem ali uma planilha, não tem uma relação ok com o dinheiro, tipo, beleza, eu gastei também para gastar. Ou ganhei, e eu ganhei também para gastar, não foi só para guardar. E é muito legal, assim, você bater muito nisso, falar muito sobre isso, né? Sobre ter consciência, olhar para isso, ver o que está acontecendo na minha vida financeira. Sim, e isso deriva muito dessa insegurança, né? Então, os extremos, né? Por exemplo, né? Eu que trabalhei muitos anos na área organizacional, né? Quando a gente aplicava, né, testes, né? Por exemplo, todos os extremos, eles estão sinalizando algum ponto de alerta, né? Bom, como você disse, eu trabalho para gastar, desde que as suas escolhas elas estejam alinhadas com o que você quer, mas dentro de uma margem de equilíbrio, né? Então,
Por que as Eu pessoas falo nesse não sentido falam? das pessoas que só juntam. Sim. Só ganha pra guardar. Só isso, mas É porque... um puta desequilíbrio. Mas aí é que vem as questões da infância, né? Então, os ciclos, eles se repetem, né? E o que nós, da psicologia, nós trabalhamos, né? No contexto clínico, para cada sujeito, nós identificarmos aonde esses ciclos, eles estão se repetindo, né? Se lá na infância eu tive um pai, eu tive uma mãe que não eram controlados, né, financeiramente, há uma tendência muito forte de você seguir esse processo, né? Ainda mais depois se você casa, né? Os parâmetros, eles podem ser diferentes porque cada um dos sujeitos, eles vêm de uma criação diferente. Então, quando a gente parte desse pressuposto, né? Eu não fico com segurança, eu não me sinto à vontade de falar, de falar sobre dinheiro. Quando você fala assim, ó, que tem muitas pessoas, né, que junto, eu não posso, tudo eu não posso. Por quê? Porque elas se põem alguns limitantes que elas estão no extremo. E daí, se nós formos levantar as variáveis, as insatisfações são enormes, porque elas não sabem se dar prazer, né? Diferente de repente, algumas pessoas que só vivem para isso. Então, assim, num primeiro momento, é como eu estar aqui hoje, né? É você sair da zona de conforto. Não, de repente, não é tão... Nos primeiros meses vai ser extremamente angustiante você olhar a sua realidade. Mas daí, como é que você vai montar uma estratégia para você atingir um objetivo, seja uma viagem, seja comprar um apartamento, as suas necessidades ou da sua família, que parte também, você também é uma parte desse processo. Se você não conseguir alicerçar num fator que é determinante, que é o eu, que é você se dar como prioridade e tirar um momento para você se perceber aonde você está inserida naqueles números. Porque os números, eles são os seus resultados. E aonde esses resultados, eles estão mais emocionais, né? Aonde você não sabe dizer não. Aonde você coloca muita expectativa acerca desse copo de cristal, né? Ou, né, de vidro. Aonde você coloca essa expectativa? Aí, dentro desse pressuposto, a gente vem trabalhar nesse sentido. E cada indivíduo, ele vem com uma série de elementos, uma série de arranjos, que daí a gente vai apresentar e vai junto construindo, buscando compreender e entender caminhos nesse sentido. Então, o dinheiro, ele é muito importante. Ele é tão importante, apesar de ser algo externo, né? Dinheiro, ele é algo externo. Por que ele é tão importante? Porque ele passa intrinsecamente por sensações que nós precisamos, né? Nós precisamos se sentir bem, nós precisamos hoje, né, com as redes sociais, né, há uma demanda maior pelo novo, por algumas questões, né? Aí é interessante, Débora, porque assim, passa a sensação de que sempre tá faltando alguma coisa. As redes sociais, essa coisa do consumo, eu tô vendo ali a livraria, qual livro que eu ainda não tenho? Qual livro que ainda falta eu comprar para eu ser aquela profissional, não sei o que lá? O que falta? Qual curso que eu ainda não tenho? Pô, aquela roupa da moda, aquele tênis, não sei o que, não sei das quantas. Mas o que ainda... Essa massificação de te falta algo. E você só tem acesso a isso por meio do dinheiro. Exatamente. Então, assim, mas isso eu acho que desde que nós somos, né, desde que a gente nasce, a gente já nasce com as faltas, né? Mas aí a gente nasce com aquela falta ali da base da pirâmide de Maslow. As necessidades fisiológicas, alimentação e segurança. Se a gente tiver com essa
base da pirâmide, né? Ali a estrutura da base da pirâmide de Maslow atendida, que é alimentação, segurança, e depois a gente passa, né, basicamente as fisiológicas, mas a de segurança ela é muito importante na base. Depois nós vamos passar para outras etapas ali da pirâmide, que nos colocam numa necessidade assim, eu já supri isso aqui, eu já tenho onde morar. Eu me lembro, eu gosto muito dessa história. Quando eu fui pedir demissão no serviço público, essa coisa da pirâmide de Maslow estava muito forte para mim. E eu fiz a seguinte matemática: eu vou passar fome? Não, primeira coisa era, na época eu morava na casa da minha irmã, né? Falei assim, vou morar na rua? Não. Porque minha irmã é minha irmã, velho. Não tem outro ser humano na face da terra igual a minha irmã. Minha irmã é minha irmã. Ela vai mandar eu pra fora da casa dela? Não. Então eu não vou morar na rua. Então eu tinha segurança da minha integridade física, ok. E eu gosto de contar essa história porque fica parecendo assim, eu não tinha o meu apartamento, eu não tinha uma casa própria quitada. Eu morava de favor na casa da minha irmã. E mesmo assim eu me senti segura. Então não era que eu tinha ido lá, comprado, quitado uma casa. Eu tinha onde morar. E eu brincava muito, falava isso pro Sérgio, falava, eu não vou morar embaixo da ponte. E a casa da minha irmã tem criança, casa que tem criança não falta comida. Então eu posso pedir demissão, porque se eu não tiver nada, se eu não tiver o que comer, se eu não tiver dinheiro pra comer e pra morar, eu tô segura. E foi isso que me deu segurança, não foi o dinheiro que eu tinha na conta, porque eu não tinha dinheiro. Foi a segurança de ter a minha integridade física, ou seja, eu tenho onde dormir em segurança, e a segurança de manter a minha integridade fisiológica ali, que era me alimentar minimamente que fosse. Essa foi a base para minha tomada de decisão. Eu tenho onde morar, eu tenho onde dormir, eu tenho o que comer. Mesmo que não seja meu. E aí eu fui lá e pedi a exoneração no serviço público do carro comissionado que eu tinha, baseado só nessas duas necessidades que eu entendia como atendidas. E aí depois, né, que eu tinha essas, eu fui para uma outra que foi a satisfação de estar fazendo, de estar trabalhando numa coisa que eu gostava, que eu queria muito. Porque trabalho por trabalho eu já tinha. Por que eu precisava sair de um trabalho que me pagava, se eu tivesse doente, eu tinha direito a atestado, eu tinha, enfim, eu tinha minha grana, se eu produzisse ou não. Porque eu tinha um cargo lá e eu ia ganhar no final do mês se eu produzisse ou não. Então não era sobre uma necessidade de uma satisfação. Eu saí, eu olhei para essa necessidade básica ali da pirâmide e falei, agora eu quero satisfação, porque trabalhar no que eu gosto. Ganhar dinheiro era uma consequência de trabalhar no que eu gostava. Então, às vezes, o dinheiro ele vem muito nesse lugar assim de uma coisa é o que ele compra, outra coisa é como ele faz a gente se sentir. Por mais que eu não tivesse dinheiro, o fato de alguém muito próximo a mim ter e poder me proporcionar isso, me deu uma puta segurança para eu pedir exoneração e viver da psicologia. Daí nessa tua fala, né, e eu acompanhei isso, né, sei de tudo isso mesmo, tem um fator que ele é muito determinante em você, né, a coragem, porque sem a coragem, né, e isso nós somos muito parecidas de repente, a coragem, ela te dá, ela consegue te dar a decisão que você precisa, mas trazendo o outro ponto, você colocou na mesa, né? Quando você diz assim, ó, a minha irmã é minha irmã, né? Então você levantou esse indicador, ó, eu tenho minha irmã. O outro indicador que tu levantou, casa que tem criança não falta comida. Né? Então você olhou para aqueles números, né, subjetivos, né, que é a tua irmã, a casa com criança, é muito subjetivo, mas você olhou. A minha irmã, que é subjetiva, mas era uma coisa que me dava segurança. Mas você olhou antes de tomar a decisão. Sim. Então o dinheiro ele passa por isso. Você tem que olhar, né, ter coragem e decidir. Então, por exemplo, uma pessoa que está com problemas financeiros, né? Ela vai ter que fazer escolhas, né? Eu tinha um amigo, né? E assim, a forma com que ele levava as dificuldades que ele enfrentava, né, todo mês, era muito lúdica e simbólica. E às vezes, as pessoas que estão passando por escolhas que não foram tão assertivas e que ainda não se apropriaram
de como sair dessa situação, que é a relação dela com o dinheiro, né? Ela precisa fazer escolhas, né? E seguir caminhos, traçar alguns caminhos. Se pensar assim, mas vai demorar 2 anos para mim me reestabelecer e ter... Não tem problema, 2 anos passa rápido. Desde que todo vai dia, passar de qualquer jeito. Desde que todo dia você olhe, se aproprie e tenha coragem de seguir, né? Afinal, o dinheiro, ele é muito importante, mas mais importante é a nossa capacidade de seguir em frente, né? E de trabalhar algumas inseguranças. O medo, ele é limitante, ele é aniquilador. Então, frente a uma situação não tão agradável, onde eu deixo o medo me abraçar, há uma probabilidade das emoções, dos sentimentos mais difíceis de trabalhar, de que ele não dê para me enxergar quais caminhos eu vou seguir. Então, por isso que frente a isso a gente sempre tem que ter coragem, né? A caminhada da gente, nem sempre as nossas escolhas são as mais assertivas, mas se eu seguir e eu escolher ir pela esquerda ou pela direita, não interessa as pedras que eu vou ter, em qual direção que eu decidi, mas saber que fui eu que escolhi. E essa é uma diferença. Em todos os caminhos, porque tá dando certo e porque tá dando errado. Exatamente, exatamente. Alguma coisa que me levou para esse lugar. E aí é que tá a psicologia, né? Que mapeia, né? Que traz essas variáveis e que elas se apresentam desde que o indivíduo tenha condições de enxergar para isso, né? Dele olhar, ele precisa se apropriar. E eu passo, né? Trago novamente que muitas vezes não é fácil nós olharmos para o que se apresenta. Vai ser momentos, mas esses momentos eles vão ser nevrálgicos e desafiadores para você se tornar uma outra pessoa com relação ao como você lida com o seu dinheiro, né? Por quê? Porque é um processo, não tem passe de mágica. O nosso desenvolvimento nas nossas fases do ciclo vital não tem poção mágica, é um processo. E é isso que nós psicólogos promovemos em conjunto com o sujeito, porque o sujeito ele precisa estar disponível. Se ele não estiver disponível, o que nós vamos fazer, né? Por quê? Porque nós não damos conselho, né? Nós estamos ali, né? Independente da abordagem, né? Claro. Mas ainda que a gente desse, porque tá no inconsciente coletivo aí que a gente dá conselho, mas ainda que a gente desse, a decisão dele seguir ou não. Mas o psicólogo... Você não vai tomar a decisão. Mas o psicólogo, ele não dá conselho. Não é o papel dele. Não é o papel dele. Mas vamos imaginar que um amigo vai lá e dá um conselho pra você. Pois é, mas... Ainda é decisão sua fazer ou não. Exato. Então, tem muita coisa assim de... mas eu fui na terapia e não sei o quê. Eu fui no psiquiatra, não sei... Cara, mas a decisão é sempre sua. Mas daí ele precisa ter suporte. Sim. E o suporte é dele. Exatamente. É dele. Ele precisa buscar para se desenvolver. Ele precisa estar disponível para se desenvolver. Por exemplo, eu vou num salão e fico 5 horas para fazer para pintar meu cabelo, para fazer umas luzes. Eu tirei esse tempo. Quanto de tempo você tira por semana, né? Não precisa, ou de 15 em 15 dias, para você olhar e ver aonde o seu dinheiro está indo, né? Para começar, como é que você vai atingir algo se você, né, precisa fazer algumas escolhas e você não consegue ter esse suporte? E isso parte do emocional, parte das necessidades primárias de você entender e enxergar algo que muitas vezes é difícil para você enxergar, mas você tem que potencializar
tudo aquilo que você tem, que você construiu, que de repente, nesse momento, até por cerca de tudo que nós vivemos nesses 2 anos, né? Quem sabe não esteja favorável para a grande maioria dos sujeitos, né, na vida cotidiana, né? Tem que estar ali ajustando as contas. Isso é um ponto a se potencializar, né? Aonde vai uma parcela? Então, tudo isso é importante, mas se você não tiver desenvolvido essa coragem, né? Essa capacidade de você não ficar contente com aquilo que está se apresentando, né? Você ser mais assim insatisfeito com algumas coisas, você nunca vai conquistar algo, né? O mundo é o mundo das escolhas e nem sempre nossas escolhas elas têm um gosto doce. Na maioria das vezes o gosto é amargo, mas esse amargo você se acostuma, porque depois você vê o resultado. Por exemplo, o café. Eu adoro Giló. Por exemplo, o café, né? O café, tem pessoas que, para sentir o gosto do café, né? Por uma questão do cheiro, que o cheiro é maravilhoso, não bebe café com açúcar. No começo é muito ruim, depois você começa a saborear. Digamos que o dinheiro também seria isso, né? No começo é doloroso você olhar para os números, mas depois que você começar a se apropriar, você vai se tornar mais corajosa, mais imponente e vai começar a trazer... vítima, né? É porque eu não sabia. Não, você não sabe porque você não olhou. Você não sabe porque você não controlou. Você não sabe porque você não fez. Filho. E até vai ficar mais satisfeita porque de repente assim, eu poderia ter um Mercedes agora. Poderia estar viajando para Paris. Bom, mas em que os meus elementos, né, das minhas escolhas, o que eu proporciono para eles, né? Então, não dá para criar um mundo mágico, né? Nós temos que viver a realidade. E a realidade, ela precisa ter disciplina, né? E o que advém de nós, do sujeito, do eu, a coragem. Porque daí ele toma a decisão. Eu acho legal quando você fala dessa coisa, né? Analisar os elementos. Eu, de vez em quando, sempre assim, final de ano, eu vou fazer uma reflexão da vida. Eu tenho os meus gastos controlados por ano. Eu sei quanto que eu vou gastar de aluguel por ano. Enfim, o Kedson sabe disso, né? A gente vai conversar sobre... Não, porque por ano eu gasto tanto disso. Por ano eu faço já as minhas contas anuais. Pelo menos as fixas, né? E chega final de ano, assim, às vezes me dá uma angústia, assim, eu não comprei um carro, não comprei um apartamento. Aí eu pego esses mesmos números, que são a minha base de dados, mas por que eu não comprei um carro? Porque a minha decisão desde 2019, graças a Deus que eu tomei essa decisão em 2019, que é 2021, a gente não precisava de carro mesmo. Sim. Foi vender meu carro e viver de Uber. Falei, não quero mais dirigir, fim, é isso que temos para o momento. Vendi meu carro, apliquei o dinheiro pagava o Uber e eu tava super feliz com isso. Aí de vez em quando vem a angústia, né, da realização material, da concretização. Mas de novo eu não tenho um carro. Eu não tenho carro, mas eu investi nas minhas redes sociais, eu comprei tal curso, eu fiz tal mentoria, eu tive contato com tal pessoa, eu viajei para tal lugar. E sempre quando eu coloco, né, em termos de números e vou avaliar qual foi a conquista daquele ano, em geral não vem coisas materiais. Nossa, eu fiz esse curso, eu queria muito fazer isso aqui. Esse ano, né, vai ter lá na conta 2 livros, porque você investe uma grana, né? Eu vou ter publicado 2 livros, eu vou ter feito a mentoria com não sei o que, eu vou ter feito a parceria com os meninos, eu vou ter... Então, todas as coisas que vêm na minha avaliação, em geral, elas não são materiais. E isso é resultado das minhas escolhas. E a minha família olha pra mim com uma cara assim do tipo... Mais um ano pra não ter um carro, não comprar um apartamento, como é que é? E, tipo, eles me veem como coitada. E eu tô super satisfeita com as minhas escolhas. E que vem porque a minha escolha não é ter um carro. A minha escolha é... mas você podia ter tudo? Até poderia, mas nesse momento eu escolho isso. Porque entre fazer isso e ficar preocupada com uma dívida de um carro, eu prefiro só ficar preocupada com os podcasts, com os cursos, livro. Eu prefiro me ocupar de outras coisas. E tá livre
financeiramente, sem as parcelinhas ali, sem o comprometimento físico do dinheiro, para fazer coisas como essa que a gente está fazendo aqui. Gastar o meu tempo e o dinheiro que eu invisto para estar aqui da maneira como faz sentido para mim. Ter um carro não faz sentido para mim. E a minha família cobra isso de mim. Ah, minha filha, mas você não acha que você tinha que comprar um apartamento? Não. E eu sou a ovelha negra da família, porque eu sou a única que ainda não tem um apartamento. Porque daí isso aí passa, as demandas da família passam naquela questão histórica, né? Que se nós pensarmos assim, mas e se acontecer alguma coisa, né? Ah, minha mãe faz essa pergunta direto. Mas minha filha, você vai morar onde? Eu na sua casa. Então assim, Você não tem uma casa? Eu vou morar na tua casa. Oxe, eu tô tranquila com isso. Mas assim, o que é mais importante na nossa caminhada, na nossa vida, né? São as nossas escolhas. Né? Mas aí o que é certo para o outro. Exatamente. Você lida com conflitos ali que nem são seus. Exatamente. No caso, o conflito de ter um apartamento não é um conflito meu, é um conflito da minha mãe. Nesse momento, né? Que pode não ser daqui mudar, 5 anos. Mas assim, você ainda está plantando. Mas e o meu você conflito não é ter ou não ter um apartamento, Débora. É ter ou não ter uma dívida. A minha escolha é, no dia que eu tiver capital, que eu vou lá, compro um apartamento e ele não faz diferença na minha vida, porque eu comprar um apartamento para eu ficar devendo, desculpa, eu não vou fazer. Mas isso, tu há de convir que, por exemplo, está dentro das suas demandas. Isso. Então, assim, quando você fala... você tem que estar bem segura. Por quê? Porque o que os outros falam, a gente não pode potencializar demais. Por quê? Porque senão nós acabamos perdendo o nosso poder de decisão. Quando nós não decidimos, né? Quando nós ficamos inseguros, até o ponto de tu dizer, eu não compraria um apartamento financiado, né? Eu diria, eu compraria, né? Por quê? Porque cada um tem os seus elementos e eles têm que fazer sentido. Isso. Então, mas claro, isso tem que ser trabalhado, porque às vezes tem algumas demandas que elas não são suas, mas elas ocupam uma parcela que é uma parcela cognitiva que não deve ser ocupada com as questões dos outros, e sim com as nossas, porque daí nós nos apropriamos, porque daí nós ficamos mais firmes com relação ao que nós vamos fazer, como nós vamos fazer e quando nós vamos fazer. Então, essa questão essa passagem de tempo, ela é tão importante assim como o nosso ciclo de vida, né? Lá na infância nós éramos assim, nós não se preocupávamos. Quantas vezes eu acolho pacientes, como era bom, quando eu era criança. Aí eu penso, nossa, como nós trazemos assim um grau de nostalgia. Por quê? Porque quando a gente é criança, a gente é corajoso, né? A gente vai num parque de diversão, vira, né? Não estou dizendo todos, né? Estou falando de repente mais por mim. E quando nós se tornamos adultos, parece que nós perdemos essa coragem. Entusiasmo. Nós só repetimos o processo. E não, a gente não pode só repetir. A gente tem que manter dentro essa chama intempestiva de ir, representar, entrar em cena onde e quando eu quiser. Então, a relação da psicologia com o dinheiro é isso. Nós temos coragem, nós olharmos para o mundo, para os números e tomar decisões. As suas decisões, não as decisões do outro. Porque é uma demanda da minha família, assim, tipo, todo mundo olha pra mim e fala, mas você não vai ter um apartamento? Mas quem quer ter um apartamento, sou eu ou vocês? Porque eu tô tranquila, eu tô de boa. Eu nem sei se eu quero morar em Brasília pra sempre. Eu nem sei se eu quero morar nesse lugar, por que eu vou comprar um apartamento? Mas tem que ter. Sim. Né? A coisa do tá faltando algo. Nossa, mas você fez tanta coisa e tal, não sei o quê. Mas você não tem uma casa. Não é uma demanda minha ter um apartamento. Hoje não, como você bem falou. Hoje não é. Pode ser que amanhã eu olhe assim pra vida e falo, eu quero muito ter um apartamento.
Não é, hoje não é. Até porque eu não sei nem onde que eu quero morar. Quando a Manu, por exemplo, a Manu tá quase saindo de casa, né? Minha filha. Sei lá onde que eu quero morar. Eu já falei que eu quero morar no hotel. Ter alguém pra fazer minha cama, velho. Vai ser muito divertido. Eu moro um tempo no hotel. E depois eu moro um tempo em São Paulo. Depois enfim, vou viver a vida. Já pensou que ideia boa, né? Num hotel assim, onde tem pessoas que... Todo dia, pessoas novas, com novidade, né? Não você. Circulando, nossa, gente, né? Eu gosto de gente. Nossa, então assim, ó, dentro da tua característica, eu acho que seria fantástico. Da minha também. Mas se eu não tivesse, né, digamos assim, família, assim, Isso, né, que é estruturada, que é um outro contexto. Exatamente. Mas assim, dentro da tua perspectiva, me faz muito lembrar da minha mãe, né? A minha mãe gosta muito de gente, sempre tá alegre, feliz, com o que e quando, onde, o que ela tiver, muito corajosa. E daí se tu for ver assim, ó, ela é feliz, né? E claro que a gente sabe que a felicidade ela tem em alguns momentos, né? Mas digamos assim, ó, só pelo fato dela se movimentar, dela, né? Fantástico, dentro da sua realidade. Por isso que eu digo assim, né? A gente não pode dizer que é isso, porque cada sujeito, cada indivíduo, cada contexto, ele tem variáveis. E quando a gente trata das questões financeiras, nós precisamos olhar esses números para identificar essas variáveis e começar o quê? Trabalhar no próprio sujeito essas questões que não foram, que podem não ter sido bem alicerçadas no momento do desenvolvimento, né? Na fase da infância, né? Que pode ser um dos indicadores para aqueles sujeitos que têm uma dificuldade ou limitantes de enxergar o que se apresenta, né? Então, mais ou menos nesse sentido. E à medida que a gente vai olhando, né, para quem a gente é, e só o amadurecimento traz isso, e o subtítulo do livro, né, ele é bem provocativo, né? O que você deveria ter aprendido sobre psicologia desde o jardim de infância. Porque é uma construção. Você não vai chegar, a nossa convidada anterior, a gente estava conversando sobre isso, né? E ela falando assim, cara, mas eu fiquei 4 anos em terapia, mas tu demorou 45 anos arrumando treta, a gente ia arrumar... Como assim? Então, olha a perspectiva, né? Eu passei 45 anos alimentando essas tretas na minha cabeça. Alimentando esses monstrinhos. Em um passe de mágica, em uma sessão, eu quero resolver o problema. Não resolve. Então, quando essa construção do que é a psicologia, do que o psicólogo faz, de como que ele ajuda, como que ele aborda, como que é a perspectiva da psicologia sobre aqueles temas, inclusive, desde sempre, a chance da gente cair, porque a gente vai cair nas armadilhas, a questão é que a gente cai sabendo. Sim. Eu sei a grande maioria das minhas armadilhas, e as que eu não sei, eu pago minha terapeuta para me dizer. Presta atenção nisso. Percebe isso aqui, olha esse ciclo se repetindo, olha esse movimento aqui. Ela não me diz o que fazer, mas ela tá me mostrando o que eu tô repetidamente trazendo para ela. E a gente não tem essa consciência sobre o que um terapeuta faz, né? Como é que um terapeuta pode me ajudar com as minhas questões sobre dinheiro? Existem terapeutas especializados em trabalhar demandas financeiras. Por exemplo, eu fiz parte de um programa do TJ chamado Super Endividados, não sei se você já ouviu falar. Já. E aí eu fiz parte de uma comissão que trabalhava com os super endividados, e as pessoas mais endividadas eram as que mais tinham dinheiro, né? E o que acontece com essa demanda, com essa necessidade, com essa facilidade que me leva para um caminho de dor? Peraí, então quem sou eu? Né? E muitas das vezes a gente não é ensinado a fazer essa reflexão. Que caminho é esse? Que repetição é essa? Que eu tô de novo entrando num consignado? Que eu tô de novo trocando o carro do meu filho? Que eu tô de novo ajudando minha família? Que eu tô de novo e entrando num ciclo ou comprando coisas que eu nem preciso? Eu e as blusinhas, velho. Eu sou a louca da blusinha. Não preciso de outra blusa, mas eu quero. Mas por que eu quero? Aí eu preciso, né, toda vez, eu já falei pra minha terapeuta que toda vez que eu comprar uma blusinha, eu vou falar pra ela me mostrar que eu tô repetindo o padrão. E a gente não é ensinada a olhar sobre isso, porque infelizmente os nossos pais não tiveram esse nível de educação. Nós
não tivemos, porque eles não tiveram. Mas graças a Deus, eu não sei, eu faço ideia, assim, imagino que você tenha preparado muito melhor os seus filhos, as suas filhas, do que você foi preparada, porque eu preparei a mão muito, muito melhor. Antes da gente estar gravando, eu tava contando, vou contar aqui ao vivo, para, né, ter um compromisso social, de que a minha filha, quando ela começou a trabalhar, eu fiz um compromisso com ela. Eu falei, olha, sua vida segue tal qual. Eu continuo pagando as despesas, eu continuo mantendo a casa como sempre mantive, não é o seu dinheiro que vai, né, fazer diferença aqui em casa, não é esnobando nem nada, mas o meu combinado com ela foi o seguinte, beleza, você não precisa me ajudar com nada, mas o seu salário, a metade dele tem que ser guardado. Ou você guarda numa poupança, uma aplicação, e a gente tá abrindo conta em corretora, ela tá investindo, ela tá aprendendo, ela tá usando essa possibilidade, esse movimento para aprender a olhar para os números. Mãe, o que é uma corretora? Vem cá, minha filha, vamos abrir uma conta na corretora. Olha, isso aqui são ações, isso aqui são FIIs, isso aqui são CDCs. Ela já sabe fazer. Com 24 anos eu não sabia nem abrir uma conta bancária, eu acho. E ela já sabe, ela já tem conta no banco, ela já tem conta na corretora, ela já usa um banco que remunera o dinheiro dela diariamente. E o combinado é, beleza, enquanto você estiver guardando a metade do seu salário, você não precisa pagar nenhuma despesa em casa. Porque para motivar ela, em vez de ajudar minha mãe com as contas, eu tenho possibilidade de estar morando com a minha mãe guardando meu dinheiro. Então, que ser humano, né? Que educação financeira, que educação sobre dinheiro. Vamos olhar para o dinheiro? Hoje ela ganha pouquinho, ganha R$1.500. Dos 1.500 ela tem que guardar a metade. A outra metade eu nem pergunto com o que ela vai gastar. Ela tem as prioridades dela. E ela faz a listinha das prioridades. Mas esse mês eu vou não sei o que lá do meu cabelo. Mês que vem eu vou comprar o tênis. Não sei. Mãe, eu preciso melhorar meu guarda-roupa. Esse mês eu vou comprar um tênis. No outro eu vou comprar 2 blusinhas. E ela vai dividindo o dinheiro que sobra para as necessidades dela, e o outro dinheiro ela tem a obrigação de guardar. Aí ela fez um combinado com ela mesma, achei super bonitinho. Nesse combinado com ela mesma é ela colocar dinheiro em investimentos que ela não possa sacar. Ela falou, mãe, a tentação é grande, se deixar eu gasto. Então eu boto em aplicações de longo prazo que eu não posso mexer. É uma estratégia, né? É uma estratégia. E só consegue montar a estratégia tendo quem informação, se apropria, exato. Né? E tem também, além da apropriação dela, Débora, eu acho que a gente, como terapeuta, está fazendo esse papel dessa mãe que sente e orienta, que sente e dá possibilidades. Peraí, quais as possibilidades você tem com relação ao seu dinheiro? Sim. Gastar, pegar um empréstimo consignado, viver as coisas. Não importa, não tem certo e errado, mas quais são as escolhas que você está fazendo, que tá te colocando num lugar que você tá trazendo para mim que você não gosta, ou te levando para um lugar que você sempre sonhou. Sim, mas tudo isso é um processo, né, Kelly? Então é esse processo que a gente busca ajustar, alinhar junto com cada indivíduo, com as suas variáveis, com a sua realidade, daquele ponto para frente, né? A gente não consegue mexer no que passou. Né? O que a gente consegue levantar do que passou, ele vai servir de suporte, subsídios para nós não repetir o que passou. Ou né? Pelo menos entender que está repetindo. Exato, porque os ciclos eles se repetem. Então, assim, então isso é muito determinante e é isso que a gente busca a trabalhar com os sujeitos, né? Para eles se apropriarem, né? Mas que coisa mais satisfatória, que prazer mais gostoso de que você começar a dar valor para aqueles R$100 que ficou na carteira e você não gastou? Que coisa mais prazerosa que você se colocar algumas metas e você atingir elas. Com o dinheiro deveria ser assim, né? Então, se nós temos metas, por exemplo, né? Falando, claro que eu também queria, né, de repente, lançar um livro, fazer isso, fazer aquilo. Eu faço meus cursos, nunca parei de estudar, como você sabe, né? Desde quando terminei a faculdade, né, sempre tenho 5 pós-graduação, lato sensu, né?
sempre voltada na educação, né, outros contextos, mas assim, que coisa mais satisfatória de que você movimentar tudo aquilo que é o teu desejo, no caso, né, você que é a organizadora do nosso livro, e você ter condições de fazer isso, não tem preço. É isso que a gente busca apropriar nos indivíduos, esse prazer subjetivo, só que alicerçado no prazer com relação ao dinheiro. E entender que existem prazeres que vão ser satisfeitos momentaneamente e tem prazeres que não, que vão precisar esperar. A historinha lá do marshmallow, né? Isso. As crianças que conseguiam esperar, elas tinham mais sucesso. As crianças que não conseguiram esperar, elas tinham sempre as coisas do imediatismo. Eu fico, assim, muito feliz com esse bate-papo, porque, assim, Débora, de verdade, poucas vezes eu vejo podcasts de JJ, de geração de valor, né, lá do Flávio Augusto, então eu acompanho muito eles, o Primo Rico, então são as pessoas que o Flávio Augusto muito falando sobre vendas, o Primo Rico falando sobre investimento, o JJ falando sobre performance e tal, mas eu não vi ainda nenhum dessas falas mais abertas, mais incisivas mesmo, com psicólogos. Não sei se é uma percepção sua também, né? A gente discutir um pouco mais esse assunto, a gente levantar um pouco mais dessas polêmicas e tá mais disposto a estar olhando para isso junto com as pessoas. Para além daquelas pessoas que podem nos pagar lá no consultório e tá falando disso aqui, né, nesse canal aberto para quem quiser se inscrever e compartilhar, enfim, tá falando disso de uma maneira tão aberta. Fico muito feliz com a tua disponibilidade aqui. E eu queria te contar uma surpresinha, que a gente não conta pros convidados, porque a gente é dessas. O convidado anterior sempre deixa uma pergunta para o convidado que virá depois. E a Afra, ela é servidora pública e está fazendo ela não está fazendo uma transição de carreira, ela está fazendo uma continuação da carreira e da vida dela com a psicologia, né? Então ela já era servidora pública, formada, administradora, e agora ela está terminando o curso de psicologia. Daqui a um ano ela será nossa ilustre colega. E ela deixou uma pergunta aqui para você. Ela disse o seguinte, ela perguntou, né, para você, Débora, quanto vale os nossos sonhos? Como mensurar os gastos financeiros com os nossos sonhos? Como que o dinheiro pode facilitar os nossos sonhos? Bom, primeiro, né, isso é uma pergunta muito abrangente, né, porque cada sujeito tem um sonho, cada sujeito tem uma necessidade, né, que é diferente da minha, né. Para mim, enquanto psicóloga, né, o quanto o dinheiro ele é importante, ele abre janelas cada vez mais coloridas, independente se as cores são vibrantes ou se as cores são opacas, né? Uhum. Então, assim, quando você tem possibilidades, você acaba, né, abrindo essas janelas, e as janelas, cada cor, ela vai trazer uma imagem, uma sensação, um sabor, e isso é importante para o sujeito se apropriar, né? Uhum. Dependendo se ele é muito ou se ele é pouco, mas ele é seu. E é isso que você tem que começar a caminhar junto. Você e o seu dinheiro. E quantas janelas, quantas cores essas janelas vão sinalizar para você. Sensacional. E quando você fala disso, né, de cada um é um. Mas tem uma coisa em comum pra gente, né? Quando você fala que dinheiro abre janelas, ele potencializa possibilidades. Porque tem muitas possibilidades, mas algumas eu não vou ter acesso sem o dinheiro, infelizmente. Ou felizmente, não sei, enfim. Mas, já que você respondeu a pergunta da Débora, ou da Afra,
você vai fazer uma pergunta para o nosso próximo convidado. Na semana que vem, o Vinícius também foi meu paciente. Gente, eu tô convidando todos os meus pacientes, todo mundo virou paciente, vira ex, vira amigo, vira parceiro de trabalho, eu adoro isso. É colega que vira amigo de trabalho. E o Vinícius, ele foi meu paciente assim que ele chegou em Brasília. E ele chegou com uma demanda assim de trabalho, de potencializar, que é muito a minha pegada assim mesmo, né? De carreira, né? De carreira. E o Vinícius, ele vem transformando assim a trajetória dele. Ele é consultor do Sebrae, trabalha muito com empreendedorismo, então por isso a gente tem uma comunicação muito fluida, muito gostosa. E o Vinícius agora ele tá falando um pouco sobre as narrativas, né? As narrativas que a gente constrói. E essas narrativas de contexto, essa narrativa interna, essa narrativa com o outro. E dentro desse viés que nós vamos conversar um pouco, porque eu pedi para ele vir para a gente falar um pouco sobre empreendedorismo para psicólogos. E aí ele falou assim, Kelly, eu acho que só o empreendedorismo ele é tão pobre, ele é tão pouco. Vamos expandir um pouco mais e vamos falar sobre essa capacidade, né, ou essa potência que as pessoas têm para contar as próprias histórias, né? E como que elas escrevem essas histórias e que histórias esses psicólogos estão escrevendo. E aí, com base nesse contexto que eu relatei aqui para você, eu queria que você deixasse uma pergunta pro Vinícius. Como preparar os sujeitos para que eles contem suas narrativas baseando-se, né, nas conquistas, né? Como preparar, né? Porque é tão difícil nós identificarmos assim. Se tu me perguntasse assim, Débora, quais hoje, né? Hoje de repente eu saberia te responder quais são suas potencialidades. Hoje de repente eu saberia te responder. Mas se tu me perguntasse, quem sabe há uns 8 meses atrás, quem sabe eu não saberia te responder, né? As potencialidades profissionais, né? O olhar para si, né? De sair daquilo que muitas vezes nos contamina. Porque você é assim. Porque você é assado, né? E isso às vezes ele te diminui, né? Por exemplo, né? Você me conhece muito, né? A gente conviveu muito tempo junto, né? Nossa formação toda. Quem sabe aquele olhar que o outro tem não é o olhar que você tem de você. Então, quem é a Débora? Quem era a Débora, né? A Débora era aquela menina corajosa, determinada, que fala alto, comunicativa, mas que de repente outros poderiam dizer outras coisas da Débora, né? Mas daí não interessa. Mas isso, né, pode ser uma impressão minha, eu vejo que como é difícil as pessoas contarem a sua narrativa positiva, e como preparar o indivíduo para contar essas suas narrativas positivas, né? Sem olhar assim, mas eu era, sabe, ter uma narrativa mais assim, profissional, não embasada muito no pessoal, entende? Por quê? Porque se nós formos ver as pessoas, eu, por exemplo, não quero ir numa palestra onde o palestrante ele só fale da vida pessoal dele. Não, eu quero que ele traga um exemplo, assim como nós, psicólogos, em algum momento, assim, a gente pode trazer um exemplo nosso, né? Porque faz sentido, mas aí sim alicerçar para o âmbito profissional. Então, como construir essa narrativa, né, dos indivíduos, potencializando eles, e não o que ainda eles não conseguiram chegar, entende? Senão fica pesado, fica um fardo pesado, né? Fica, e é nós que temos que ter. A alegria, ela tem que estar presente conosco, porque daí as nossas conquistas ou nossas dificuldades, né, elas vão ser mais acomodadas no momento que elas se apresentam. Então, se eu hoje estou bem, eu posso trupicar lá fora, mas eu estou bem,
né? Eu vou lá, né? Vou no médico e tal, né? Ponho um gesso no dedo porque quebrei o dedo, fraturei, mas eu consigo enxergar caminhos para o resto do meu dia, né? Agora, se eu não estiver bem, meu Deus do céu, eu tô azarada, eu tô então né? assim, como tratar essas narrativas sem que o sujeito potencialize aquelas coisas que ainda não estão muito acomodadas. E todos nós temos algum ponto que ele não foi acomodado por conta da nossa história, que todos nós temos. A gente também não vai dar conta de fazer tudo, porque à medida que a gente vai acomodando algumas coisas, a gente vai fazendo contato com outras que não estavam ali disponíveis, né? Que a gente nem sabia que existiam. E elas se apresentam num momento nevrálgico, né? Num momento em que, por exemplo, uma discussão com a sua amiga, daqui a pouco cai um ponto ali que você diz, mas é mesmo? Por que você tem essa postura? Por que você põe esses chapéus? Por que você entra nessas janelas que elas não fazem sentido? Mas você se coloca ali, porque isso tem um contexto seu na história. Então essas narrativas, elas abrem muito, né, as questões do sujeito, né? Então por que o sujeito está indo por esse viés? Por exemplo, a Kelly, se eu perguntasse por que a Kelly traz essa narrativa dela abrir tantas janelas, tantas pessoas que ela quer. Isso advém de repente, né? Pelo pouco que eu conheço a Kelly, eu teria, quem sabe, 1 grau de potencialidade de dizer o porquê isso dela, né? Mas que não é a verdade absoluta, né? É só uma observação, isso, de um ponto. E cada ponto, de cada ângulo que eu olhar o sujeito, eu vou olhar ele diferente. E isso é importante. Então a narrativa, ela é a fala. No momento que eu falo, eu também acomodo algumas coisas que não estão tão articuladas, né? Isso é tão interessante. As narrativas. A gente está na terapia, né? E a terapia é essa narrativa, né? Essa história que a gente conta sobre a gente mesmo. E quanto mais a gente fala sobre isso, mais entendimento a gente tem sobre quem a gente de fato é. Débora, que papo maravilhoso. Obrigada de verdade, assim, já vou tirar aqui, porque senão eles vão brigar comigo ali por ficar falando em cima do microfone. Que eu já sei as broncas que eu levo. O povo vê as pingas que a gente toma, vê os tombos que a gente leva, sim, né? Tá certo. Aliás, vê os tombos também. Débora, que feliz ter você aqui, que participação incrível. A gente vai gravar com o Vinícius na sexta. Eu acho que vai ser bem legal trazer essa sua pergunta, porque assim, ela é bem interessante, né? Porque até por conta dessa coisa do dinheiro, a gente não conta narrativas tão, tipo assim, ou você tá se gabando ou você tá se escondendo. Eu não vejo as pessoas muito no equilíbrio com o dinheiro. Eu acho que uma das funções desse nosso capítulo, né, nesse livro que você escreveu brilhantemente, é trazer mais clareza, mais luz sobre esse ponto, sobre esse tema. Eu queria que você, sim, já te agradecendo, queria que você se despedisse, dissesse para as pessoas como é que as pessoas podem te encontrar, né, nas suas redes sociais, se você está atendendo, onde você está atendendo. Fica à vontade aí para já convidar as pessoas para ir trabalhar as tretinhas delas com dinheiro lá com você, gata. Bom, primeiramente, né, agradecer, né, um orgulho, né, acho que nós derivamos disso, né, de ficar feliz com o brilho dos nossos colegas, né, aqueles que nós tivemos uma parte da nossa vida, né, que nós convivemos junto, né, todo dia, diariamente, né. E que não se perdeu, né? E que não se perdeu, e aí é que a gente vê, assim, ó, como é bom verificar, né, as pessoas brilhando, né? Eu estava nos 60 anos da psicologia, né? O evento. Daqui a pouco veio uma lá cheirosa, linda, me deu um abraço. A Camila, nossa colega, né? Então, assim, que baita orgulho, né? Ter vocês aí, cada um com o seu espaço, porque todos nós temos espaço e proporcionando, né, para os outros, né,
também outras possibilidades, né? Que num Tirando ponto os coleguinhas da zona de conforto, né? Uma delas sou eu, né? Mas eu tô ali, né? Sempre trabalhando escondidinha, né? E cada um, né? Com os seus pontos, né? Que devem ser trabalhados, com certeza. Bom, as pessoas, né? Eu atendo, né? Tenho um consultório particular, né? No Rádio Center, atendo lá, né? Aí se nas minhas redes sociais, né? Se as pessoas chamarem lá no me chamaram direct, me chamarem lá no direct, né? Eu passo o contato, né? Estou à disposição, sabe que a minha área de abrangência, né? Ela é adultos e casais, né? E casais, né? Um dos temas, né? Sempre que a gente e da vida adulta também, né? Claro que a gente atende, né? Então, assim, estou à disposição para fazer essas trocas numa longa caminhada que é um processo, que é o processo de se descobrir e minimizar os conflitos, né, que muitas vezes nós não estamos preparados, que é lidar, né, com esse objeto que é o dinheiro material, que ele está fora do corpo, mas que ele impacta muito nos nossos prazeres de vida, né? Os prazeres da vida cotidiana, né? O dinheiro está muito relacionado com força, né? Na psicanálise, né? Com prazer, né? Então, se eu não tenho dinheiro, eu não tenho prazer, não tenho força, naturalmente eu não vou ter isso. Então, assim, como é importante a gente trabalhar com isso. Eu vejo muito o dinheiro como potência para agir. Ele é um catalisador de tudo, pro bem e pro mal. Sim. Ele vai potencializar para você agir naquela frequência que você estiver. Mas você tem que utilizar para ele vir agregar, isso, né? Mas você percebe que assim, as pessoas falam, na minha família tem muito disso, né? Ah, mas a minha mãe, gente, as crenças da minha mãe sobre dinheiro são assim muito engraçadas. E ela fala, não, minha filha, mas eu só quero o necessário, porque muito dinheiro corrompe as pessoas. Bom, não sei se corrompe, já estava corrompido, o dinheiro vai lá e potencializa e mostra aquilo que de fato é. Então o dinheiro ele te dá, como você falou brilhantemente respondendo, né? Como é que o dinheiro possibilita sonhos? Abrindo janelas, abrindo possibilidades, porque ele é um potencializador de tudo na vida. Janelas, né? Onde as cores elas são as mais diversas, né? Depende do que você quer. Então, por exemplo, né? No caso da sua mãe, né? Ela vem num contexto histórico que de repente não é muito diferente da minha mãe, mas pode ter outras pessoas da idade da minha mãe e da tua mãe com outras realidades, onde realmente o dinheiro, o excesso de dinheiro, meu pai e a minha mãe ele, completamente diferente no mesmo quesito. Ele distorce algumas questões. Então, por isso que é muito cuidado com que a gente vai se acercar do que é. O que é, ele é muito relativo e ele pode ou não pode ser. Agora, é claro, tudo que é de extremo, seja para menos ou para mais, ele limita, né? Então, mais ou menos eita, que tem pano pra manga esse assunto. Meu amor, obrigada de novo e vamos ter outras oportunidades pra gente desdobrar mais ainda. Com certeza, fico à disposição e mais uma vez, muito obrigada. Tô felizona de Ninguém passa na vida dos outros, não é por acaso. E a nossa história começou em 2005, né? Exatamente. Um abraço, Kelly. Cheia, mas obrigada, com muita coragem. Eu tenho certeza que você tem muitas questões aí sobre dinheiro, eu tenho, a Débora tem, mas se você quiser conversar um pouquinho mais com a autora desse capítulo aí sobre dinheiro, é só você vir aqui comentar, contar a sua história, compartilhar com outras pessoas que precisam ouvir o que a Débora veio dizer. A gente vai deixar aqui os contatos dela, né, ela deu essa liberdade, gente. Então, pode entrar em contato com ela pelas redes sociais, ela vai estar aí tirando dúvidas, quem sabe até começar um processo terapêutico. Então, já aproveita, já ativa e se inscreve, ativa o sininho para receber o próximo podcast e comenta. Gente, eu quero saber como é que é as tretas de vocês com dinheiro. Vai que vocês têm umas histórias interessantes aí sobre dinheiro e a gente marca de fazer um podcast juntos. Então, não esquece de me contar as histórias de vocês aí com dinheiro e eu vou responder, prometo. Não sei se eu vou responder tudo ao mesmo tempo, mas eu vou respondendo todas as questões de vocês. E a gente fica aí sempre nessa coisa de saber um pouquinho mais sobre dinheiro, sobre como lidar com o dinheiro.